Dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que bom estarmos aqui mais um dia na presença do Pai, né? Glória a Deus por Ele ter permitido que nós estivéssemos com vida, né? Prontos a ouvir a voz dEle, né? Sabemos da importância que temos em ouvir, em aprender com o Senhor, para viver uma vida, né? Cada vez melhor, né? Com mais conhecimentos daquilo que é necessário, né, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida na presença do Senhor. Então, hoje nós vamos continuar aquilo que nós iniciamos ontem, né? Estamos compartilhando algumas mães, né, que são alguns exemplos, né, irmãos? Temos muitos outros exemplos na Bíblia de mães, né? E aí nós estamos falando das mães que influenciaram, né, mães que até hoje são exemplos para nós, né, pelas suas atitudes, comportamentos, ações, pensamentos, e que nós possamos aprender, né, como essas mães. Ontem nós vimos, né, uma fé que vai passando de geração em geração, a avó, a mãe ali de Timóteo, né, que Paulo ali relata. Então foi muito edificante, né? Veja que foi refletido, né, na vida de Timóteo, toda essa fé, né? E mais do que isso, né? Além dele ter um exemplo dentro de casa, né? As pessoas viam como era esse lar, né? Um lar repleto de fé. Então isso é muito importante, né? As pessoas enxergarem em nós a presença de Deus. O nosso lar precisa ser um pedacinho do céu. E não podia ser diferente, né? Não podíamos deixar de falar também de Ana, né? Ana, com certeza, a mãe ali de Samuel, né? Mas além disso, né, era uma mulher de fé, uma mulher que lutou pelos seus sonhos, né, não desistiu. Ela sabia, né, uma mulher de tamanha fé que ela sabia no Deus que ela servia, o Deus que ela cria, o Deus em que ela orava todos os dias, né? Ela tinha certeza de que algo ia acontecer, né? Porque Deus é fiel, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E nós, como mães, precisamos ter essa fé, né? Nós precisamos buscar, orar pelos nossos filhos, né? Você que ainda não tem filho, né? Já vai planejando esse filho, já vai pedindo ao Senhor, já vai declarando, né? Desenhando o seu filho, como você gostaria que esse filho fosse, já vai profetizando na vida do seu filho, né? E foi exatamente isso que Ana fez, né? Ela pediu ao Senhor, né? Mas ela tinha um propósito, né, nesse pedido. Veja em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler aqui, deixa eu ver. No versículo 11, diz assim: E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Olha só, glória a Deus, né? Então veja que ela tinha um propósito, né? Ela queria sim gerar um filho, né? Mas ela queria muito mais do que isso, né? Ela queria ter um filho que pudesse servir a Deus, né? Que estivesse ali na presença do Pai, né? Então, quer dizer, a Ana, ela sabia o que ela precisava, né? Então, e veja que Ana também, outro detalhe muito importante, né? Ela passou por muitas situações difíceis ali com a Penina, né? Então, e mesmo assim, né, ela não desistiu, apesar de todas as circunstâncias, todas as dificuldades que ela enfrentou, né? Imagino o quanto foi difícil para ela, né? Ter ali o esposo, né? E ela querer gerar. E ela ter ali a Penina também, né, todo o tempo ali falando, né, coisas que com certeza a magoaram demais, né, machucava, né, e assim somos nós como mães, né, quantas coisas que nós ouvimos, quantas coisas que nós temos que passar por cima pelos nossos filhos, né, pelos nossos sonhos, né? Então, que nós possamos aprender também o que é a perseverar. Ana perseverou na oração, mesmo diante de toda e qualquer circunstância, situação, ela não desistiu, ela continuou, né? E é assim que nós temos que fazer, né? E entender, irmãos, que os nossos filhos não são nossos filhos, né? Se o Senhor nos presenteou,
né, com a vida dos nossos filhos, glória a Deus por isso, né? Como é bom, né? Como é um dom maravilhoso, é um privilégio ser mãe, né? Uma honra, né? Todo esse processo, né, é muito sobrenatural, é muito maravilhoso. Deus é perfeito. Então, né, todo o processo desde o momento que você descobre, né, já está ali, né? Já foi plantado ali porque o Senhor permitiu, né, que você fosse escolhida, né? Você é escolhida para amar e cuidar dessa criança, né? Então, desde o comecinho, né, todos os movimentos, imagina a formação, amados, é incrível a formação da criança dentro do seu ventre, né? E a palavra diz que ele nos escolhe dentro do nosso ventre. Então, já tem uma história planejada para essa criança, né? Já tem, nós precisamos fazer com que essa história se cumpra, né? As promessas do Senhor se cumpram na vida dos nossos filhos. Nós temos papel importantíssimo, principalmente a vida espiritual, porque é isso que é o mais importante para o Senhor, né? Então, como nós vimos ontem, que nós possamos também ser como Ana, né? Ser exemplo de mulher de fé, de perseverança. E depois que Ana teve o filho, né? Ela cumpriu a promessa, né? Imagina isso, o filho já maiorzinho, né? Que situação, né? Que situação difícil, né? Mas ela foi lá, ela falou: não, eu preciso entregar a bênção, né? Eu preciso entregar aquilo. Eu fui abençoada, né? Eu tive esse privilégio. O Senhor me escolheu, o Senhor ouviu minha oração. Eu fui privilegiada, honrada de ser mãe de Samuel, né? Mas agora eu preciso o entregar para servir a Deus, né? E essa mãe então teve que, né, entregar o seu filho, né? Nós sabemos que os filhos, eles vão ter a história deles, né? Eles vão ter que se desligar em algum momento, né, de nós, vão ter que seguir a vida deles, né? E nós precisamos, né, ter esse entendimento, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E a partir do momento que nós somos uma mulher que oramos e que sabemos que todas essas coisas estão no controle do Pai, né? Por mais difícil que seja, irmãos, nós temos que entender que há um propósito, há uma promessa para a vida dos nossos filhos e elas precisam ser cumpridas, né? E Ana entendeu isso, né? Eu fui abençoada, eu gerei esse filho, mas ele precisa servir a Deus, né? Então, que os nossos filhos sejam, né, missionários, pastores, e quando eles tiverem que partir, cumprir a missão deles, que nós possamos, né, dar glória a Deus e entender, né, assim como Ana, o que é preciso, né, para que eles possam caminhar, né? E veja que a Ana, né, ela teve a bênção, ela não reteve a bênção dela, foi abençoada, porque depois ela gerou outros filhos, né? Ela gerou mais 5 filhos. Então, quer dizer, ela foi muito abençoada, né? Porque ela entendeu, né, que o Senhor estava ali abençoando, mas com propósito, e que aquele propósito que ela falou para o Senhor, que ela declarou que iria cumprir esse propósito, né, que ela iria entregar e devolver, né, o filho para ele, para cumprir o propósito. Então ela foi também muito mais abençoada, né? E com o Senhor é assim, né? Glória a Deus por essa palavra, que essa palavra possa também fluir nos nossos corações, né? Como mães, pais também, né? Que tem um papel super importante também na vida espiritual dos filhos. Nós possamos entender, né, o propósito dos nossos filhos e que eles sejam edificados, que eles sejam preparados, né, instruídos para servir a Deus, né? Esse é um grande propósito, o maior propósito é servir a Deus, e que os nossos filhos possam, né, cumprir essa missão. E depende de nós, irmãos, né? Depende de nós. Nós somos escolhidos para ser pais. Depende muito de nós, a vida espiritual dos nossos filhos, para que eles possam crescer e permanecer no caminho do Senhor. Eles não são crentes, né? Não é porque nós somos crentes, eles são. Não. Eles vão se formar, eles vão ter as experiências, como nós compartilhamos ontem. Vão ter as experiências dele com o Pai, né? Mas nós precisamos dar a base, precisamos ensinar, né? E despertar essa vontade, esse desejo de querer mais e mais do Senhor, né? Conhecer e viver sempre, né, na presença do Pai. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus.